amo isso. Todo mundo alinhado com o Espírito Santo de Deus. Deus. João 20, versículo 1. Diz assim. Todos a encontraram? Amém. No primeiro dia da semana, de madrugada, repete comigo, de madrugada. Quando ainda estava escuro. Repete comigo, quando ainda estava escuro. Amém. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi onde estavam Simão e Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário, repete comigo, era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo. Repete comigo, permanecer. Sente dando glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos contar nesses 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João vai nos narrar a história que marcaria a minha e a sua vida para todo sempre. Jesus, ele morreu e foi uma morte de dor. E neste tempo onde o povo de Deus estava subjugado por Roma. Então quem mandava aquele lugar, quem dominava aquele lugar, era o Império Romano. E quando Jesus ele é levado preso, eu quero contestar aqui para você entender onde eu quero chegar. Quando Jesus é preso, ele é açoitado, ele é levado à cruz por mim e por você. E algumas mulheres, depois que retiram o corpo de Jesus da cruz e colocam no sepulcro, algumas mulheres, elas têm a coragem de sair na madrugada. Repete para o seu irmão aí, é de madrugada. E quando elas começam a juntar, eu costumo dizer que alguém vai ter essa ideia, e eu acredito fiel que foi Maria Madalena. Eu acredito que ela se ajuntou com as amigas e falou: vamos lá, levar umas especiarias e ungir o corpo de Jesus. Porque não houve tempo para isso. Então, quando elas começam a preparar as especiarias, e neste momento, elas não podiam sair de madrugada. Como eu disse, Roma dominava aquele lugar. E as mulheres não podiam sair de madrugada. Se elas fossem pegas de madrugada, elas podiam sim ser presas. Elas podiam correr o risco de tantas outras coisas que de madrugada sempre é um risco. Você está disposta? Você está disposto a correr esse risco para você ver o milagre ressuscitado? Eu não sei o que está morto na sua vida. Mas eu sei que hoje é dia de ressurreição.
Eu não sei o que aconteceu na sua vida que você permitiu ser sepultado, mas hoje é manhã de ressurreição. E agora você vai olhar para essa pessoa linda que está do seu lado e vai perguntar: você iria ao túmulo comigo? Nem todo mundo está disponível. Nem todo mundo vai querer ir ao túmulo, correr o risco com você. Nem todo mundo está disposto a pagar um preço de madrugada junto com você. Nem todo mundo abre mão do ego para poder fazer algo por você. Mas existe alguém que o Senhor vai levantar nessa manhã para te tirar desse túmulo. Existe alguém que o Senhor vai usar para te tirar desse lugar. Porque não foi à toa que ele morreu. E o Senhor, Ele vê quem está comigo. Ele sabe. Então vamos parar de perder tempo e vamos focar naquilo que o Senhor fez por mim e por você. E Maria Madalena começa a caminhar com aquelas mulheres. E eu acho incrível que no meio do caminho elas poderiam ter desistido. Você concorda comigo? Porque tem muita gente por aí desistindo no meio do caminho, sabia? Tem muita gente que no meio do caminho olha para a escuridão e fala: eu não vou. Tem muita gente que quando está escuro no meio do caminho, prefere te deixar caminhar sozinho. Porque esqueceu que foi o Senhor que colocou ele ou ela do seu lado para caminhar. Mas ser covarde é mais fácil do que prosseguir, não é verdade? Quem está comigo aqui? Será que foi pouco que ele fez por mim e por você? E Maria Madalena começa a caminhar junto com as suas amigas. E isso eu acho incrível, porque elas não temeram. Mas uma delas vai falar: e a pedra? Era uma pedra. E além da pedra, Roma ainda selou a pedra. Olha para o seu irmão sorrindo e fala: pode estar selado, mas vai vir um terremoto aí. Deus é Deus de ressurreição. E Ele não desampara os teus filhos, não desampara. Está vindo aí o novo de Deus. Mas só vai ficar, só vai poder contemplar quem permanecer. E enquanto elas estão no caminho, algo acontece. Lá no túmulo de Jesus. Sobrevém um terremoto muito forte. E a pedra é removida. O selo é quebrado. E o anjo senta em cima daquela pedra. E eu fico imaginando, com a minha imaginação fértil, essa cena. Que o inimigo pirou. Vencemos. Você já conseguiu imaginar? Porque a minha mente, eu consigo imaginar sexta-feira à noite, Satanás fazendo festa. Eu consigo imaginar ele festejando que ele tinha vencido. Mas de repente, porque é no de repente que Deus muda a sua história. É no de repente que Ele muda a minha história. É no de repente que Ele chega. Ah, você não está entendendo. Pode ter uma pedra, pode estar sepultado, podem dizer que acabou, mas Jesus vem aí e Ele vai mandar um grande terremoto para mudar a tua história. Meu Deus. Manhã de ressurreição, meu querido. Se eu fosse você, eu já começava a tomar posse daquilo que você precisa. Se eu fosse você, eu já começava a tomar posse. Eu já vim de manhã tomando posse, imaginando aquelas mulheres caminhando sobre aquele escuro. Eu já vim imaginando aquelas mulheres achando que ia achar um corpo morto, achando que ia ungir um Jesus sepultado. Eu consegui imaginar e de repente elas chegam e vê a pedra removida. E é normal a gente até não acreditar.
Porque Jesus havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. E a primeira coisa que se passou é: roubaram meu Jesus. Aonde puseram meu Jesus? E elas correm e vão contar para os discípulos. A pedra foi removida. Roubaram o corpo de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Antes de sair por aí dizendo que deu errado, cheque dentro do sepulcro. Se tiver bagunçado, foi roubado. Mas se tiver um tecido dobrado, ele ressuscitou. Porque Deus não é Deus de bagunça. Aquele que rouba, aquele que maltrata, aquele que mata, ele faz bagunça. Mas Jesus, quando passa, meu querido, ele deixa um pano dobrado. Deus é Deus de organização. Quando ele chegar para fazer, pode ter certeza, vai ser organizado. Agora, se você chegar no de repente e ver algo bagunçado, pode desconfiar. Foi um vento estranho. Mas se você chegar depois de um terremoto e tiver algo arrumadinho, você pode ter certeza. Jesus trouxe ressurreição nessa casa. Jesus trouxe novidade nessa casa. Mas quem vai viver essa novidade? Quem vai viver a novidade? Porque os discípulos chegam e olham e vão. Mas Maria permanece. Só vai viver a novidade que Deus tem aí quem permanece. Tá morto, pastora? Permanece. Tá escuro? Permanece. Tá difícil, tá doendo? Permanece. Porque Jesus está chegando aí. Está chegando aí, ainda que você não esteja reconhecendo o cenário, Ele vai te chamar pelo nome Maria. Porque você permanece. Porque Deus não tem compromisso com quem não permanece. Deus tem compromisso com quem fica. Você está entendendo? Deus não tem compromisso com os curiosos. Nossa, está vazio mesmo. Nossa, roubaram mesmo o corpo de Jesus? Roubaram? Deus não tem compromisso com quem sai apressado para dar notícia ruim. Deus não tem... Nossa, meu irmão, mas você tem certeza que foi Deus? Olha para o seu irmão sorrindo e fala: é manhã de ressurreição. Se você quiser. Porque, não, meu irmão, apenas uma coisa, é só para quem quer. Tá? Porque Jesus não obriga ninguém a nada. É para quem quer permanecer. Vem comigo. Os discípulos chegam. Olha. Gente, os discípulos tinham que ficar junto. Tinha que ficar junto. É por isso que às vezes tem gente que acha enjoado falar que Jesus tem um negocinho com as meninas. Sorry. Porque as meninas ficam. Elas ficam porque elas permanecem. Posso abrir um parênteses aqui, Lizê? Na hora da tribulação do casamento, quem sai? Na maioria das vezes. As mulheres ficam. Jesus tem um negócio comigo e com você. Me desculpa os homens aqui, mas Jesus tem um negócio comigo e com você. Porque os discípulos chegam, olham e vai. Mas as mulheres... Maria, fica. Eu vou ficar. E quando ela vê o jardineiro, ela pergunta: me conte onde você colocou o corpo do mestre. Elas querem ver o corpo do mestre. Você está entendendo? Não importa o risco que eu estou correndo. Não importa a circunstância que eu estou vivendo. Eu quero é o mestre. Ai, pastora, mas é tão difícil servir a Jesus nesse tempo. Vai estreitar mais. Vai apertar mais. Porque aquele que ficar, que permanecer, vai ver ressurreição na sua casa. Aquele que tem compromisso com ficar. Olha o que Jesus vai fazer. A pedra foi removida.
E elas vão olhar de longe. Meu Deus, roubaram o corpo do mestre. O que te roubaram nessa manhã? Quero que você traga à sua memória o que você sentiu que foi roubado. Porque eu quero te lembrar que não foi ladrão. É Jesus trabalhando no seu processo. Para ver se você fica ou se você recua. Jesus quer ver nessa manhã se você fica ou nesse apertinho você recua. Porque elas tiveram medo. Eu teria medo. Eu teria medo. Pensa um lugar que não tinha energia elétrica, não tinha postes, escuro, breu, não tinha nada. E ainda no cemitério. Só para quem tem coragem. Eu vou dizer mais, só para quem precisa do mestre. Porque quem não precisa do mestre abandona o barco por qualquer coisa. Quem não precisa de Jesus no primeiro aperto, tchau, tô indo, pastor, obrigada. Mas quem precisa da misericórdia dele, quem precisa da ressurreição, fica. Eu vou ficar, porque eu quero descobrir aonde colocar o mestre. Eu vou ficar, porque eu ainda não sei o que vai acontecer, mas eu vou ficar. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, que o Senhor ressuscite na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Fica, permanece, porque Deus vai enviar um grande terremoto. E o de repente de Deus vai chegar na minha e na tua casa. E o Senhor vai bradar com misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um pano dobradinho. Vai ser organizado. Porque Deus não sai invadindo nada. Nem fazendo bagunça. Preste atenção. Maria Madalena ficou. E quando ela vê o jardineiro, ela fala: aonde o Senhor colocou o corpo do mestre? Fala comigo de novo. Você ficaria no túmulo? Vamos repetir? Junto comigo? Não está conseguindo nem falar, né? Mas eu vou te ajudar mais um pouquinho. Você ficaria no túmulo comigo? Você iria no caminho comigo? Responde para você. Porque Maria Madalena, ela fica. E quando ela fica, eu tenho certeza que ela não ficou por um acaso. Ela sentiu que algo ainda estava para acontecer. E eu acredito que ela entendeu que ali havia uma atmosfera, porque aonde Jesus está, meu querido? Ah, meu filho, o ambiente é outro. Ela pode não ter tido discernimento, mas aonde Jesus está, o ambiente é outro. Você sentiu a presença nessa manhã? Porque eu continuo sentindo a presença nessa manhã. Ele está na casa. E Ele quer ressuscitar algo que estava morto na sua vida. Eu não sei o que está morto na sua vida. Talvez é a sua fé. Talvez você veio aqui como um ritual hoje, porque é culto de Páscoa. Mas Jesus vai ressuscitar a tua fé hoje. Talvez você veio aqui porque você foi convidado, vou lá agradar. Não, foi o próprio Espírito Santo que te trouxe aqui. Talvez você veio aqui por um acaso. Não, foi Jesus que te trouxe aqui. Porque Maria ficou e permaneceu mesmo com medo. E ela pergunta ao jardineiro: aonde colocou o mestre? Me conta. E ela levanta os seus olhos. E o segredo está aqui. Levanta os seus olhos. Erga os teus olhos para aquele que pode fazer por você. Porque ninguém humano pode fazer. Eu posso até caminhar com você. Eu posso até te ajudar. Mas eu posso até ir ao túmulo com você. Eu posso caminhar com você no escuro. Eu posso levantar de madrugada com você. Mas os teus olhos precisam fixar no dono da vida. No consumador da fé.
Maria, levanta os teus olhos. E Maria não entende nada. Mas Maria vai reconhecer a voz do Mestre. Será que eu e você estamos reconhecendo a voz do Mestre? Será que eu e você estamos reconhecendo a voz do Mestre? Ou nós estamos assim, não, o Senhor me mostrou, o Senhor falou comigo e Jesus está, eu não falei nada. Aqui não tem não, desculpa. Jesus está te chamando pelo nome, Maria! Rabone. É o meu mestre. É o meu Senhor. Eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. Rabone. Sabe o que é isso? Gratidão. Foi muito perdoada. Então tem muito para dar. Você foi muito perdoado, meu querido. Você foi muito perdoada. Eu não sei você, mas eu fui muito. Só o Senhor sabe, se não fosse a mão dele sobre a minha vida, aonde eu estaria hoje. Você sabe de onde ele te tirou. Você sabe. Se você pensar um pouquinho, você sabe de onde ele te tirou. E se você pensar um pouquinho mais, você vai saber aonde você estaria se não fosse a boa mão dele. Gratidão é pouco para aquele que te resgatou. Gratidão é pouco por aquele que poupou a sua vida. Gratidão é pouco para aquele que morreu uma morte de cruz por mim e por você. E ele ainda nos dá a chance, meu Deus, daquilo que estava morto na minha vida, ressuscitar. Aí você pode estar se perguntando, mas pastora, está dando tudo errado. Mas será que você está se movendo conforme a palavra? Porque se você estiver movendo conforme a palavra, na direção de Deus, e está dando errado aos seus olhos, pode ter certeza, é o Senhor mesmo que está permitindo esse processo. Mas se você está andando sobre a palavra e não é o Senhor, tem algo errado. Não é a voz do mestre que você está ouvindo. Você pode estar ouvindo qualquer voz, menos a do mestre. Nós precisamos esperar ouvir a voz do mestre, não o que eu quero. Porque você sabia que é cientificamente comprovado que nós ouvimos a nossa voz interna e confundimos com o espiritual? Está entendendo? Porque a sua mente, ela é programada para mentir para você. Então você precisa focar no mestre. Levantar os seus olhos e prestar atenção, porque ele vai falar. Ele vai chamar o seu nome. Espere, porque ele vai chamar o seu nome. E por que Pedro não ficou? Porque era para as meninas agora. Mas por que João não ficou? Sabe o que é isso? É uma lição para mim e para você. Para de perguntar por que fulano fez, por que ciclano fez, por que deveria ser assim, por que deveria ser assado. Mantenha os seus olhos, porque o mestre vai chamar o nome de quem permanecer. Nós preocupamos demais com o que estão falando. Até gaguejei. Vocês vão continuar me amando. Manhã de ressurreição. E Jesus marcou um encontro aqui comigo e com você. Hoje, Ele vai mandar um terremoto na sua casa. Não troque a companhia de Jesus por coisa alguma. Não vá atrás de quem não está ficando. Não faça isso. Não vá atrás de quem não está entendendo o mover. Não vá atrás do disse-me-disse. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Permanece, porque Ele vai enviar um terremoto na sua vida. Aquilo que estava travado vai destravar nessa manhã.
Você confia nessa palavra? Eu confio, recebo essa palavra para a minha vida. Aquilo que estava travado, selado, sepultado, hoje o Senhor vai mandar um terremoto e vai mover a pedra. E Ele vai me chamar pelo nome. Vanusa, Reginaldo, Renan, fala aí, Andréia. Deus vai bradar nesse lugar. E Jesus vai chamar o meu e o teu nome. Ele conhece o meu e o teu nome. E Ele tem pressa de mover essa pedra. Ele tem pressa que você olhe para Ele. Ele tem pressa que você escute a voz dEle. Ele tem pressa que você reconheça. O túmulo está vazio e arrumado. Túmulo vazio é sinal de bênção. Depois de tanto choro, Jesus. Depois de tanto luto. Chegou a madrugada de domingo. Eu não sei você, o tanto que Ele fez por você, mas você sabe. Chegou o domingo na sua vida. Pastora, mas eu não estou vendo nada. Fica, permanece, porque Ele está guardando a sua vida, Ele está poupando a sua vida nesse lugar. Maria estava correndo um risco naquele lugar, e Jesus estava guardando a fidelidade dela, porque ela ficou. E muitos podiam até julgá-la, mas ela permaneceu, porque a Bíblia não vai dizer que quem foi com ela ficou, tá? A Bíblia não vai dizer que as amigas ficaram. E a Bíblia vai ser clara. Pedro e João foi, mas voltou. E eu posso dizer mais. Eles tremeram as bases. E agora vão vir atrás de nós. Porque vão achar que foi nós que roubamos o corpo do mestre. Mas deixa eu te falar. Só você que entende. Do tamanho da sepultura que algo está na sua vida. Senhor, esse negócio aqui está enterrado. Esse negócio aqui está morto. Esse negócio aqui não tem mais jeito. Hoje vai rolar a pedra. Vai rolar a pedra. Jesus ressuscitou. Nós acabamos de louvar que Jesus ressuscitou. E você acha mesmo que a sua pedra vai continuar lacrada? Se Ele saiu, meu Deus, por mim e por você. E eu fiquei pensando com a minha imaginação, por que Jesus moveu essa pedra? Porque logo adiante você vai ver que Jesus passa a parede e entra numa sala onde estavam reunidos quem? Os discípulos. Vocês sabem Bíblia, ajuda aí. Estavam reunidos porque Jesus sai dali e ele vai ter um encontro com os discípulos, mas ele passa a parede. Por que Jesus moveu a pedra? Sabe por que Jesus moveu a pedra? Primeiro, elas precisavam ver. Segundo, se Jesus não rola a pedra, a igreja não seria alcançada. Se Jesus não rola a pedra, você não ia entrar para ver o túmulo. Não, você não entendeu. Se Jesus não rola a pedra e quebra esse lacre, você não ia olhar dentro do túmulo. Se Jesus não rola a pedra, você não ia ver que havia um tecido dobrado e algo dizendo, Ele ressuscitou. Você não ia. Mas Jesus permitiu que algo acontecesse para que eu e você visse. Vamos fazer igual as crianças fizeram lá no cinema? Usa a sua imaginação, meu querido. Imagina você naquele ambiente, a pedra rolando, a luz brilhando num lugar que era escuridão, porque aonde há luz de Jesus, a escuridão tem que bater em retirada. Aonde há a luz do Senhor, a escuridão tem que ir. Jesus ressuscitou e eu acho que essa é a maior mensagem do crente. Essa é a melhor mensagem, a melhor notícia para mim e para você.
E eu quero que você vá se colocando de pé naquilo que você precisa que o Senhor remova nesse dia. Aquilo que você precisa que Jesus venha ressuscitar na sua vida. Se você não precisa de nada, amém, glória a Deus. Se você também não acredita, amém. Mas se você crer que Jesus ressuscitou, e Ele pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida, se coloque de pé. Se você crer que Jesus hoje vai mover a pedra através de um terremoto na sua vida, pastor, eu não preciso de nada, glória a Deus. Mas se você precisa de fé, se você precisa de restauração na sua casa, se você precisa que Jesus chegue na sua casa, se você precisa que o Mestre fale o seu nome nessa manhã, comece a glorificar Ele. Porque Ele vai te chamar pelo nome agora. Porque você está disposto a olhar para os céus. Mestre. Mestre. Feche seus olhos por um segundo. Pai, nós precisamos que essa pedra seja removida hoje. Pai, nós precisamos que essa pedra seja removida hoje. Pai, eu preciso que o Senhor remova essa pedra da incredulidade hoje, na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Eu preciso que o Senhor remova a pedra hoje dos meus negócios. Eu preciso que o Senhor remova a pedra hoje. Senhor, eu preciso de um grande terremoto hoje na minha vida. Eu preciso do de repente do Senhor na minha vida hoje. Lembra? Mulheres improváveis, homens improváveis. Mas creram que Jesus havia ressuscitado. Jesus, está difícil demais. Você está no lugar certo. Você está falando para a pessoa certa. Porque hoje Ele vai mudar a história de algumas pessoas aqui. Por causa da tua persistência. Porque Deus tem compromisso com quem fica. Deus não tem compromisso com quem vai. Não estou tirando crédito dos discípulos, não, entenda. Eles viram e foram. Mas quem viu o milagre? Só quem fica que vê milagre. Quem não fica vai ver milagre, ó, da boca de outro. Mas quem fica vai ver ao vivo. Quem fica vai ser o primeiro a ver. Quem permanece é o primeiro a ver. E todos saberão através da sua boca que o Senhor esteve naquele lugar e moveu uma pedra na minha vida. Você está entendendo? Quero que você saia do seu lugar adorando ao Senhor. Como aquelas mulheres. Está tudo escuro, Jesus. Está tudo escuro. Mas eu preciso que o Senhor remova a pedra. Está tudo travado, mas eu preciso que o Senhor remova a pedra. Está tudo se movendo ao contrário, Jesus. Mas eu quero ser a primeira a ver esse milagre. Eu preciso, Jesus. Sabe? Deus tem prazer em remover a sua pedra. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Ele é o único. É o único que pode mudar a história da sua vida. Ele vai mover hoje. Ele te chama pelo nome. Ele te cura nessa manhã. Ele traz restauração nessa manhã. Vai haver ressurreição. Vai haver. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Escute. Escute. Você que está aqui, que entendeu.
quero que você comece a pedir ao Senhor, remove a pedra, Jesus. Remove a pedra, porque eu sei que só o Senhor tem todo o poder. Chega de luto. Eu quero ver ressurreição nesse lugar. Chega de choro. Há um tempo novo bradando nesse lugar. Há um tempo do novo nessa manhã. Mas quem fica, tá entendendo? Pastor, eu estou muito desanimado. É hoje que o Senhor vai trazer ânimo para a tua vida. Eu estou cansada. Sabe quando a gente está cansado, sabe o que a gente faz? A gente vai arrastando, mas continua. Eu estou muito cansada. Eu não aguento mais essa situação. Permanece arrastada mesmo. Porque Deus vai ver graça em você. Ai, pastora, mas está muito difícil. Deus vai achar graça em você. Porque o propósito vai se cumprir. Você está vivendo um processo. E esse processo não é para a sua morte. É para a ressurreição, para a glória de Deus. Hoje vai haver cura. Hoje Deus te traz para um destravar na sua vida. Ele vai remover essa pedra. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai. Senhor, eu não sei a pedra que está lacrada, mas o Senhor sabe. Pai, se é os negócios, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, mova essa pedra. Mande um grande terremoto como naquele dia e remova essa pedra, para que os teus filhos possam ver a tua fidelidade mais uma vez. Mas para que eles possam entender que o que fez a pedra se mover foi a sua persistência. O que fez a pedra se mover foi um grande terremoto. Mas o que fez você ver o milagre, o que vai fazer você ver o milagre é a sua permanência. É permanecer, é permanecer, é permanecer. Pode ninguém querer ir com você ao túmulo. Vá sozinha. Vá sozinho. Ninguém quer ir comigo, vá sozinho, porque você vai ver o milagre. Vá sozinho se for necessário, porque é você que vai ver o milagre. É você que vai ver o Cristo ressuscitado primeiro. É você que vai ver o milagre primeiro. Muda a história nessa manhã, Jesus. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Toda opressão cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda tristeza cai por terra agora. Jesus chegou primeiro.